E aí pessoal, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que esteja todo mundo bem. Espero que esteja todo mundo preparado para esse vídeo. Um vídeo de bastante conhecimento, adquirir informações e botar em prática todo o conteúdo para conseguirmos alcançar o objetivo. Então hoje o vídeo vai ser sobre: seu familiar já foi internado e recaiu, saiba o que pode estar dando errado. Isso mesmo, porque se você já conseguiu internar ele voluntariamente e ele ficou um tempo limpo, mas acabou recaindo, e você não sabe o que pode ter acontecido, o que pode ter dado de errado, se você falhou, se ele falhou, se os dois falharam, hoje eu vou te explicar o que pode ter acontecido. Então, fica no vídeo até o final. Então, pessoal, esse tema é um assunto que deveria ser muito mais discutido entre as famílias, porque toda família que consegue internar o seu filho, o seu marido, o seu familiar e ele recai, cria muitas dúvidas, que na maioria dos casos não são esclarecidas. E aí você, mãe, esposa, acaba cometendo os mesmos erros por diversas vezes, e daí não sabe porque seu familiar recai e não consegue viver em recuperação. Isso é bem comum. Infelizmente, o que acontece? As mães, as esposas, elas não tiram suas dúvidas e acabam cometendo os mesmos erros por diversas vezes. E aí o que isso acaba acarretando? Que seus filhos e seus maridos acabam recaindo inúmeras vezes. Acabam recaindo diversas vezes. E aí acaba que essas mães, essas esposas, esses pais acabam cansando, acabam querendo desistir dos seus familiares que elas amam tanto, que eles têm tanto amor por eles. Mas chega um ponto em que a mãe, a esposa principalmente, cansa de ver seu filho, de ver o seu marido entrando e saindo de comunidade terapêutica, de clínica, de fazenda, porque elas acreditam que esse programa não dá mais certo, não dá certo, porque seu filho, o seu marido não para limpo por mais de 6 meses, por mais de 3, por mais de 1 ano, por mais de 2, enfim. Então a questão é o seguinte: esse assunto não é focado para o dependente químico que está na ativa, pois com certeza ele não vai se interessar em se internar um dia, e muito menos em viver uma vida em recuperação. Por isso que o assunto não é para o adicto, porque assim, vou falar mais uma vez de mim mesmo e de todos os adictos que caminharam comigo durante a minha trajetória de tratamento dentro da comunidade terapêutica. Todos, eu vou dizer todos, nenhum imaginou se internar um dia. Eles sempre imaginavam, eu sempre imaginei o quê? Não, eu consigo usar controladamente. Eu paro quando eu quero. Eu nem imaginava que era uma doença. Já vamos começar assim. Mas o ditado, o discurso do dependente químico que está na ativa é aquele, é sempre o mesmo: eu paro quando eu quero, eu não sou viciado, eu uso controladamente, eu me controlo. Então por que eu, Diego, ou os meus conhecidos que eu conheci dentro da comunidade terapêutica iriam querer se internar um dia? Jamais. Então por isso que esse assunto não é voltado para o dependente químico, principalmente que está na ativa. Mas esse assunto é sim focado para a família que tem vontade de salvar da dependência química quem você ama. E mais, vou te dizer que esse assunto é uma grande oportunidade para você, mãe, você, esposa, porque a partir do momento em que você souber lidar com seu filho, com seu marido, quando ele estiver internado e depois, quando ele estiver de volta em casa, as chances dele recair são muito menores.
e você não vai passar por uma frustração de ver seu filho, de ver o seu marido, de ver o seu familiar na escravidão que ele estava. Pense nisso. Então, essa é a grande oportunidade do momento sobre esse assunto, de você saber lidar com essa problemática, de saber lidar com essa situação. Consegui internar meu filho, consegui internar meu marido, agora é o momento de adquirir os conhecimentos a fundo, de estudar, de botar em prática. Tá, mas o que o Diego fala? Não, o Diego fala que ele vai ter regras, ele vai ter limites, ele vai ter limitações, mas ele vai viver uma vida quase normal. Então vai ser assim que eu vou tratá-lo daqui para frente. Eu não vou facilitar mais as coisas para ele, então vai ser assim que vai ser. Ele quer as coisas, ele vai ter, mas ele vai ter que fazer por merecer. Não é assim como era antigamente, que eu fazia tudo o que ele queria e simplesmente as coisas aconteciam como ele queria. Não é mais assim. Agora ele tem que fazer por merecer ter as coisas. Então, eu vou te dar 3 benefícios. Primeiro, evitando a recaída. Já é um passo muito importante para você, mãe, você, esposa, parar e pensar: pô, mas evitar a recaída é muito importante. O segundo benefício é o papel da família. Muitas famílias não sabem qual é o seu papel na vida do dependente químico que está na ativa, na vida do dependente químico que está em tratamento ou na vida do dependente químico que está vivendo em recuperação. E já o terceiro benefício é o que fazer se ele recair. Porque assim, muitas famílias, e eu acredito que seja 95% das famílias, não sabem o que fazer quando seu filho, quando seu marido recai. Muitas acolhem dentro de casa, muitas expulsam de casa, muitos ficam perdidos, aí sim a dificuldade aumenta, a problemática está instalada novamente. Ele vai construindo essa recaída. Desde lá do tratamento, muitas vezes ele vem alimentando pensamentos secretos, ele vem alimentando algum tempo, daqui a algum tempo eu posso tentar usar controladamente. Ele vem alimentando aquela reserva que só ele alimenta, aquele pensamentinho lá dentro, lá no fundinho assim, ele vem alimentando aquilo. E chega um ponto de tanto ele alimentar, ele consuma o uso e o abuso da substância. E aí já não tem mais volta. O que acontece? Ele vai ter que voltar na estaca zero. Voltar a ser o último da fila na comunidade terapêutica e iniciar o seu tratamento do zero. E isso é dolorido, tanto para o dependente químico quanto para a família. Então, é muito importante saber o que fazer se o seu filho, o seu marido recair. E você tem que entender que quando você salvar da dependência química quem você ama, o próximo passo seria evitar a recaída. Mas em muitos casos isso não acontece. E sabe por quê? Pois existe a falta de preparo, a falta de informação e conhecimento. E como se consegue tudo isso? Eu vou te explicar assim, como você vai conseguir conhecimento? Como você vai conseguir informações? Como você vai conseguir colocar tudo em prática? Um dos meios de se conseguir tudo isso é aqui no canal, em grupos de apoio, porque hoje está tudo muito mais fácil que há 13 anos atrás. Eu falo de 13 anos atrás porque é o tempo em que os meus pais tiveram que coletar essas informações, adquirir esses conhecimentos, que era uma doença, que eu sou um dependente químico. Isso há 13 anos atrás, eu já falo que já era mais difícil. Imagina há 15, 18, 20 anos atrás, como era essa situação. Então, você tem que agradecer que hoje, em 2022, a tecnologia está a seu favor.
você tem o meu canal aqui, você tem acesso a grupos de apoio de todo o Brasil, acessando Amor Exigente. Eu acredito que seja por site, você consiga achar salas de Amor Exigente no Brasil todo, AA no Brasil inteiro, NA. Então, assim, informação tem, conteúdo também tem. Conteúdo tem aqui, ó. Eu, Diego, passo para vocês conteúdos diários. E pode ter certeza, conteúdos gratuitos e diários. E isso faz com que você saiba lidar muito bem com essa doença, com essa problemática que é a dependência química. Já o segundo benefício é o papel da família. E como sempre vou falar, sempre falei e sempre vou falar, a família é muito importante para o dependente químico em todas as ocasiões. Antes do tratamento, durante e após. Mas nesse caso, a família é responsável por fiscalizar como vai a recuperação do filho, como vai a recuperação do marido. E como já falei anteriormente, para tudo tem um jeito, até para essa fiscalização. Mas fazendo da maneira correta, as chances de recaída são muito pequenas. E como faz, Diego? Como se faz para fiscalizar a recuperação de um familiar? Você tem que ter dedicação. Primeira coisa, assim, ó, muito importante. Você tem que botar regras, os limites. Eu me policiei, a minha família me policia. Eu já não moro mais com os meus pais, mas é assim. E tem que ser assim, ó, puxão de orelha tem que ser dado com calma, com cautela, com diálogo, com respeito. E assim as coisas funcionam, as coisas dão certo. E já o terceiro benefício, e se ele recair? O que fazer se ele recair? O que você deve fazer em primeiro lugar é manter a calma. É a primeira coisa, assim, ó. Chegou em casa, você viu que ele está sob o efeito do uso e o abuso de substância. Calma, não grita, não adianta gritar, não adianta xingar, não adianta, não vai resolver nada, não vai voltar no tempo. Não meter os pés pelas mãos, agir como racional. Aí você tem que pensar, o que eu vou fazer agora? O que tem que fazer? Não adianta agir pela emoção. Se agir pela emoção, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter gritaria, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Talvez ele vai até querer sair pra rua. Então não faça isso. Haja pelo racional. Depois disso, comece a montar uma nova estratégia. E começar a influenciar novamente. Até porque, se seu filho, seu marido, fez o uso, recaiu, se ele usou uma noite, e você já influenciar ele e mostrar para ele que a única saída que ele tem é um novo tratamento, quem sabe você consiga convencer ele que a melhor saída é o tratamento e ele use somente essa noite. Eu sei que é ruim de falar somente essa noite, mas quem sabe uma noite já seja o suficiente para ele se arrepender e voltar lá para o tratamento. Quem sabe se conscientizar que ele botou tudo fora. Você explica para ele que ele vai perder tudo que ele adquiriu, como família, se for casado, mulher, filhos, bens materiais, tudo que ele construiu, ele vai perder. E aí, como ele já passou pelo tratamento, ele já tem a caixa de ferramentas, ele não vai conseguir usar sossegadamente. Quem faz um tratamento não consegue usar sossegado, principalmente quem se manteve limpo por algum tempo, 3 meses, 6 meses, não consegue usar mais sossegado. Ele já sabe que o caminho dele é
uma nova instituição de tratamento. Então faça o seguinte, comece a influenciar e ele vai voltar ao novo tratamento e mostrar para ele que essa é a melhor saída. Vá com calma para não piorar a situação. O que já está feito, não tem o que fazer, mas já que a situação não está boa, vá com calma. E agora eu vou te dar mais uma informação, que é um bônus para você salvar da dependência química quem você ama. Não tente viver a vida dele. Deixe ele tomar as decisões próprias. Auxilie, mas não tente tomar nenhuma decisão por ele, pois quando você acha que está ajudando, você acaba atrapalhando. Ele é um dependente químico em recuperação e não uma criança indefesa. Espero que vocês tenham conseguido adquirir mais informações, mais conhecimentos. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo e vem para a recuperação.